Fala galera, esse é o canal Resenha de Pai para Filho. Hoje para mais um vídeo da semana, temos bastante coisa para resenhar. O Flamengo teve 2 jogos, contra o Palmeiras no sábado, contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil no meio da semana. E a gente vai falar bastante sobre isso. Antes da gente começar a falar, quero pedir o like de vocês, dá lá o joinha pra gente, se inscreve aí no canal. Compartilhe com os amigos, ative o sininho. Ativa o sininho lá e compartilhe, dividam, participem conosco, participem da nossa resenha. Isso aí. Temos bastante coisa para falar. Eu sou o pai, esse é o filho, e o filho tem bastante coisa para trazer de novidades, notícias da bola, Isso do aí. mercado da bola. Vamos lá, filho, Vamos o lá. que você tem para a galera aí? Antes de mais nada, aí, prestar a solidarização aí para a família da jovem palmeirense que perdeu a vida, né? Teve sua vida ceifada aí no sábado. Uma fatalidade que está acontecendo recorrente aí no futebol brasileiro. Fica aí a solidariedade do canal com a família da vítima. Falando, né, também trazendo um pouco, também a polêmica que, né, tá rodeando aí da semana, né, em questão da arbitragem brasileira, também vamos debater sobre isso, né, pai? Sim, Que verdade. tá precisando aí ser debatida, tá em alta aí no mercado, vamos dizer assim, né, dos debates, tá bem complicado Tá bem ultimamente. complicado. O juiz tem errado para todo mundo, né? Mesmo quem dizia que estava sendo prejudicado por um tal de sistema, né? Esse time foi beneficiado 2 vezes aí só nessa semana Sim. com a arbitragem, né? Então, os juízes eles erram para todo mundo, não existe um favorecimento, né? O Flamengo foi prejudicado contra o Palmeiras consequentemente foi beneficiado. Ontem teve desculpa, no jogo do São Paulo com o Palmeiras teve um gol anulado do São Paulo, um gol Foi legal, igual, né? pai, Com o mesmo critério, o juiz acabou anulando o gol, né? Mesmo assim o São Paulo acabou vencendo, enfim. Mas os juízes precisam de reciclagem para que a gente tenha menos erros, né? Investimento em estudos, né, pai? Capacitação e padrão de VAR de Europa, né? Porque tem algumas coisas que os caras traçam a linha e eu não sei quem que traça a linha daquele jeito. Para ser considerado o melhor futebol do mundo, tem que agir como tal. E está bem longe com relação, principalmente, à questão arbitral do futebol brasileiro. Sem dúvida. Vamos lá falar de coisas boas, né? Continuar. Trazendo aí umas notícias primeiro da Europa, já que a gente falou tem de bom vindo da Europa? Di Maria acerta aí seu retorno para o Benfica. Ele estava aí na Juventus. A Juventus acabou sofrendo algumas punições, até no último campeonato italiano, por questões de irregularidades financeiras. Não vai poder jogar aí competições europeias. A Juventus aí está recorrendo dessas decisões por as questões de irregularidades, né? Questão de fair play, registro de jogador, contratações que não podiam ter sido feitas. Então, Di Maria já estava sendo especulado ele sair, né, não ter seu contrato renovado, e realmente não foi renovado. Ele foi, então, voltou aí para o Benfica, uma peça fundamental aí da seleção argentina dos últimos anos, do futebol argentino em si. Saiu do Rosário Central muito cedo, foi para o Benfica, onde alavancou ele para o mundo, para o Real Madrid, para o Manchester United, PSG, para a Juventus, e hoje ele retorna aí ao futebol do Benfica. O Di Maria nunca foi assim um protagonista nos times que ele passou, mas ele sempre foi um coadjuvante de luxo, né? É um craque de bola, um jogador imprescindível, adorado pela torcida dos times por onde ele passou, né? E fez uma bonita história de carreira, agora já em fase final da carreira volta para o Benfica. Quem diga que ele vai estar jogando no futebol sul-americano, pai, depois. Sim. Ele ainda tem bastante lenha para queimar, é um cara que se cuida, né? Então, fisicamente, ele está muito bem. É um belo ponto. Sim, sem dúvida nenhuma, é um grande jogador. Temos uma outra notícia aí do cuidado aí, né? As esposas e maridos turcos. Icardi permanece no Galatasaray. O famoso Talarico acertou em Galatasaray. Estava emprestado na última temporada para o time. Ficou, né? Permaneceu no clube. Foi um destaque do campeonato. Foi campeão, né? Junto com o Galatasaray. E artilheiro do campeonato, inclusive. E acertou a permanência aí no Galatasaray. Legal. Outra notícia que pegou, assim, a Europa de surpresa, porque foi um jogador que estava sendo cotado em prateleiras, né, em times de primeira prateleira europeia, Milinkovic-Savic, o sérvio, que pode jogar de zagueiro, ali de volante, pode fazer... Ele é multifunções ali no meio-campo. Bom meio-campo. Bom meio-campo, excelente jogador. Estava aí cotado para Manchester United, Barcelona, Real Madrid, estava no Atlético de Madrid.
porém aí, até no PSG, né? Ele jogou com o Brasil, contra o Brasil na Copa, né? Jogou. Ele jogou até nos campeonatos sub-20, ali onde que a Sérvia foi destaque, foi campeã, se eu não me engano. A boa geração da Sérvia, né? Milinkovic-Savic aí acerta com o Al Hilal da Arábia. Olha só, vai jogar mais uma grande estrela, super estrela aí, né? Al Hilal, que fez uma proposta recentemente pro Pedro, para ganhar 5 a 7 vezes mais do que ele ganha no Flamengo, foi rejeitado. Com isso, prontamente eles negociaram com o Lukaku, do Chelsea. O Lukaku fez um belo campeonato pela Inter de Milão, foi destaque na final aí da Champions League. Ele acabou se machucando, ficou um tempo fora. Exatamente, também. O belga aí, né, aquele negro maravilhoso, como diz o Luiz Roberto, ele tá cogitado, porém ele quer ir para a Inter de Milão. Ele já recusou prontamente contratos assim astronômicos aí de ganhar 90 milhões de euros anualmente, né? Ele ia fazer um contrato, assim, valores astronômicos, ele rejeitou porque ele quer voltar para a Inter de Milão, lá com o Felipe Inzaghi, lá ser treinado novamente por Inzaghi. O futebol das Arábias, né? Eles querem promover um campeonato atrativo, né? Competitivo. Super estrelas mesmo, né? Eles estão realmente gastando muito dinheiro para montar grandes times. Tem o fundo árabe, né, do governo, que também ajuda os clubes, né? Então acaba ajudando nessas negociações. Dinheiro não é problema. Não, o Al-Nassr estava com uma dívida aí com relação às inscrições de jogadores na FIFA, se não me engano, de 8 milhões de euros. No outro dia, assim, já pagaram, assim, tranquilamente. Foram lá e quitaram, podem contratar e ajudar o robôzão. O Pedro recusou, né? Porque o Pedro, ele pensou na carreira dele, né? Então, eles não chegaram nem a abrir negociação com o Flamengo, né? Eles consultaram o jogador, a proposta salarial realmente era muito alta, mas o empresário do jogador falou que o jogador não tem interesse nesse momento. Que estava por trás, né? Uma mansão. 3 anos, se ele cumprisse 3 anos, ele ia ficar com a mansão, com carros, mas acabou que ele negou. Para ele tem padrão ali para ir para a Europa ainda, lenha para queimar na Europa. Ele escolheu tentar ir para a Europa de novo e fazer sucesso lá. Outro nome bem forte, pai, que está sendo cogitado lá no Al-Hilal é o do Mitrovic, né? Porque como teve o Mitrovic também serve junto com o Milinkovic-Savic, pode fazer o Mitrovic é o centroavante do Fulham, jogou aí com o nosso Rodrigo Muniz um tempo, depois o Rodrigo Muniz acabou saindo, foi para o time da Inglaterra, e o Mitrovic está para acertar, é o mais que está ali encaminhado, até pela questão da idade e questões salariais mais assim, atrativas para o Al Hilal também, para mais barato, para um bom goleador, que é esse sérvio. Outro nome aí que movimentou, falando assim, centroavantes, é Harry Kane. Para sair do Tottenham, né? O Bayern de Munique tá para investir nesse jogador. Acredito que ele quer jogar, inclusive. Ele desistiu, entre aspas, né? Desistiu do Tottenham, porque há tempo já tá um desgaste de ele não ganhar nenhum título, de não ter um time atrativo para ser campeão de alguma coisa, porque o Kane ainda não tem títulos. Não tem. É um baita jogador, um atacante assim, acredito, de primeira prateleira europeia, goleador, e não tem títulos, e no Bayern, né, lá tá, né, com a saída do Lewandowski, ele pode suprir essa necessidade do Bayern, né? Já houve no passado interesse do Real Madrid no Harry Kane. Exatamente. O Kane é um baita jogador, é um cara de uma técnica muito apurada, né? É um goleador, sabe chutar, cabecear. Exatamente. De primeira linha, é um cara de alto nível, né? De primeira prateleira, como tu mesmo falou. E tem espaço para grandes times na Europa. Se ele for para o Bayern, certamente ele vai fazer muito sucesso. Trazendo agora, né, um pouco ainda falando, terminando, né, de falar ali futebol inglês, Tottenham, uma notícia rápida, Ashley Young, ex-Manchester United, aí, acerta com o Everton também na Inglaterra. Ashley Young aí pode jogar tanto na lateral como na ponta. É um jogador bem versátil, já bem rodado no futebol inglês, conhecido no futebol inglês. Acertou aí, estava no Aston Villa, né, o time que o revelou, vamos dizer assim, né, que alavancou a sua carreira para outros times. Já jogou em Inter de Milão também, Ashley Young. Ele retorna aí pro Everton, provavelmente aí para encerrar sua carreira. Ele já tá com uma idade mais longeva, assim, e para encerrar a carreira. Mais longeva, você quer dizer que ele tá velho. Mais velho. Trazendo então aí agora, pai, pro futebol brasileiro. Certo. Temos aí um time que sondou jogador, teve negativa, técnico, teve negativa, anda numa draga, o nosso querido
Vasco da Gama. O Vasco da Gama acertou aí com Ramon Dias. Ramon É Dias. acertado essa semana aí, ele anunciou. Junto aí foi anunciado o Medel, né, pai? Abraçou o Ramon Menezes e trouxe o Dias. Né? Já sonhou, né? Quem já sonhou com o Ramon? Ele cogitou aí o ex-técnico da Argentina também, né? Que a gente já comentou nos vídeos passados. O Ramon a gente comentou e acertou. Saiu do Al Hilal e acertou aí com o Vasco. O Vasco parece, pai, assim, no mercado, aquele almoço de sogra. Você sonda qualquer outra coisa. Sobrou, você vai. É isso que tem pra hoje, então vai ter que ir. Brincadeira, eu amo minha sogra. Assim, eu tenho dúvida, tenho dúvida do Ramon Dias estar preparado para tirar o Vasco da situação que o Vasco se encontra nesse momento, afundado na zona de rebaixamento, só não está na lanterna por conta de critérios de desempate, né? Aí o Vasco traz 3 contratações na janela, uma delas é o Gário Medel, né? Uhum. O chileno, que já é um jogador experiente, né? Que, vamos combinar, não faz diferença mais em time nenhum, né? Mais ou menos equivalente ao que o Vasco tem lá, então não acho que seja um jogador que vai fazer diferença. E a 777, que é a famosa SAF, não cumpriu aí o combinado. A torcida do Vasco anda bem revoltada com tudo isso. Assim, né? também a torcida não entendeu, né? Porque a SAF, ela falou que ia manter os mesmos padrões do Vasco. O que é o mesmo padrão do Vasco? Tá nessa draga. Aí ela tá conseguindo descer e cair pra Série B. Brincadeira aí, a torcida vascaína. Mas outra notícia é que Pedro Raul tá pra sair também, o Toluca tá negociando. Não, a torcida Hoje do Vasco saiu... vai aplaudir. Sexta-feira saiu essa notícia, através do portal do Vasco mesmo, Então, Pedro Raul. fique, cara. O Vasco precisa de um goleador, né, pai? Especulou tanto volante, zagueiro, mas precisa de um goleador. Tá difícil lá pra eles. O Vasco precisa de um jogador que tenha peso, que chegue e faça a diferença, né? O Vasco não tem ninguém, né? E aí a situação do Vasco é bem difícil, né? E vamos ver o que o Ramon Dias vai entregar aí pra galera, pra torcida do Vasco aí, galera, tá? Bom, A gente deseja que o Vasco continue lá na zona de rebaixamento e jogue a Série B, que eu tô brincando. continua no mesmo nível. Mas enfim, continuando aí falar das notícias do futebol brasileiro, temos aí o lateral Gilberto, bom lateral direito acertado com o Bahia, foi especulado no Flamengo. Bahia City. Através do Grupo City aí fizeram um bom investimento, ele tá bem valorizado no Benfica, né? Verdade. E acertou aí com o Bahia. Outro nome aí que foi difícil a negociação foi o Marlon, ex-zagueiro do Barcelona aí, acertou com o Fluminense, é cria do Fluminense, a princípio ele não queria ir, queria continuar na Europa, porém acertou a sua vinda aí pro Fluminense. Temos aí também o interesse aí falando outros times do Igor Rabelo, interessa o Vasco, o Igor Rabelo, zagueiro lá do Atlético Mineiro, já jogou no Botafogo, São Paulo também tem interesse nesse jogador. Vamos ver ele tá encostado lá no Atlético, né? Ele praticamente é o terceiro zagueiro, vamos dizer assim, do Atlético, né? Temos aí notícias do Santos, que acertou aí a volta do Jean Lucas. Negocia aí com o meio-campo da Udinese, o Pereira. É um bom meio-campo, não é muito conhecido no futebol mundial, mas é um bom meio-campo se ele vir, né? Já tá jogando futebol italiano. Não é nada E boa. precisa urgentemente de jogadores. Paulo Turra já tá mexendo os seus pauzinhos ali para trazer esse jogador. Matheus Pereira, do Al Hilal, também foi cogitado, foi especulado, inclusive no Vasco. Foi oferecido para o Flamengo. É verdade. Agora sim, toda essa movimentação, Santos, Vasco, esses times que estão mais no fundo da tabela, precisam dar uma resposta, porque a gente já passou de 1/3 do campeonato. E depois recuperar essa diferença é difícil. Né? Falando dos times que estão mais lá na frente, né, pai? O Grêmio, por exemplo, fazendo um bom campeonato. O Vina acerta a sua saída. O Vina vai embora. Fechou aí com o Al Razan. Ele estava emprestado do Ceará. Isso. O Bitelo, que está fazendo um belo campeonato, interessa aí o Arsenal da Inglaterra. Tá aí, não temos negociações efetivas, mas há um interesse bem grande aí do Arsenal nesse jogador. O Bitelo é um bom jogador a ser aí monitorado. O Palmeiras aí tem interesse no lateral Kelvin do Atlético Paranaense. Sim. É um bom lateral, né? Joga muito bem, bem versátil. Mas o Palmeiras tem 2 bons laterais, né? Laterais direitos, né? Mas é que
Eu acredito que eles estão no mercado devido até à lesão que o Marcos Rocha teve bem feia. E o Marcos Rocha foi cogitado também no Atlético Mineiro voltar. Ele negou que ele não que negou, né, que teve contato, mas ele já negou o pedido. Porém, aí pode vir novas negociações. O Atlético está precisando bastante, o Atlético É Mineiro, verdade, é verdade. se reforçar, então seria uma alternativa ao retorno. É um bom lateral, mas já bem mais experiente, né? O Flamengo, né, teve aí a saída do, do nosso amigo Vidal, Atlético Paranaense aí acertou. Atlético Paranaense também que está no mercado aí negociando com Bruno Zapelli, o meio atacante do Belgrano da Argentina. Sobre o Vidal, né, o Flamengo ainda vai pagar 5 parcelas de 1.800.000 para o Vidal ao longo desse ano. Mas mesmo assim o Flamengo ainda vai economizar 4,5 milhões. Foi uma boa negociação pro Flamengo. Se ficasse com o Vidal até o final do ano. Ou seja, o Vidal custou muito caro para o Flamengo, não na compra, mas nos salários e no pagamento das luvas lá, quando ele foi contratado pelo Flamengo. Então, quem fez o investimento precisa pensar, né, em trazer um jogador como o Vidal, que não vinha nem jogando na Europa, né, em que nível que esse cara estava com um salário tão alto assim, né? Falando em Flamengo, pai, o Internacional aí comentou que Maurício foi oferecido para o Flamengo, há um interesse do meio atacante, inclusive fez gol no Flamengo do primeiro turno aí. É um bom jogador, um jogador mediano ali para compor elenco, mas é uma peça jovem, né, para ser especulada e observada melhor. Claudinho aí, né, teve a primeira proposta que o Flamengo botou na mesa, né, por 80 milhões de reais, né, 15 milhões de euros. Né? Um belo valor que já foi prontamente negado pelo Zenit devido a alguns times europeus já estarem em cima desse valor, né? Não cobriu, né, o que o Zenit, vamos dizer, quer. Porém, o Flamengo, acho que trazendo bonificações, junto com uma proposta um pouco acima, possa melhorar aí os olhos do Zenit e acertar. O Flamengo quer deixar um percentual com o Zenit para uma venda futura do Claudinho, né? Então, talvez dê para costurar esse negócio, não é um negócio fácil. A primeira investida foi 100% e agora, com a negativa, eles vão tentar deixar um percentual. E para finalizar aqui, para falar das notícias, eu gosto de trazer um pouco de notícias alternativas. Aleatórias. Bem aleatórias e contratações alternativas, porque um jogador nos seus auges dos 56 anos, quem lembra aí na década de 80 de Kazu Miura, acerta sua renovação com o Oliveirense da 2ª divisão portuguesa. Olha, 56 anos? Essa aí é a nossa notícia alternativa da semana. Eu gosto de trazer aí para vocês curiosidades. Esse é um jogador experiente. Agora trazendo, né, pai, para os jogos, né, depois que a gente sempre passa para esse... Já é de rotina nossos vídeos, né, pai, falar de primeiras notícias, depois trazer os jogos. Trazendo um pouco aí dos jogos de Copa do Brasil e Brasileirão, né, que a gente teve. Destaque aí, né, pro o Botafogo, que ganhou do Grêmio, né. Foi um jogo, assim, com polêmicas, né, da arbitragem. Tivemos aí o Goiás, que perdeu também com polêmica pro Santos, né, pai. O Vasco novamente perdeu seu jogo aí, né, também. E temos, né, o nosso Flamengo, que teve um empate com o Palmeiras, um bom jogo de futebol. O primeiro tempo o Palmeiras se mostrou um pouco melhor, no segundo tempo o Flamengo já veio com outra pegada. Também tivemos várias polêmicas. Eu vejo assim, o jogo com o Palmeiras, o Sampaoli pensou uma coisa e a estratégia dele deu errado, né? E ele reconheceu isso depois. Sim. E o legal assim, ó, ele pensou numa estratégia, a estratégia dele tinha lógica, porque ele imaginou que o Palmeiras vinha com 3 zagueiros, por isso que ele espetou 2 caras. Porque ele imaginou que o Palmeiras ia jogar com os 2 alas, né? E isso não aconteceu. E aí o Luiz Araújo e o Cebolinha, eles ficaram neutros no segundo tempo, né? Não conseguiam fechar a linha de passe do Palmeiras, e aí o Palmeiras deitou e rolou. Tanto que depois, com a entrada do Everton Ribeiro, o time melhorou muito. Nitidamente, né, o Luiz Araújo estava assim um pouco fora do ritmo ali da pegada brasileira, né, do futebol brasileiro, acostumado a jogar a Major League, que é um pouco mais lenta, né, vamos dizer assim. Aqui a pegada é diferente. Ele já se mostrou melhor nesse jogo da Copa do Brasil. A estratégia, no segundo tempo, quando ele viu que estava errado, ele mudou no intervalo. Ele reposicionou o Gerson, principalmente o Everton Ribeiro. E aí ele fechou toda a linha de passe do Palmeiras. E aí com o Everton, quando o Flamengo tem um jogador como o Everton ou como o Arrascaeta, quebra a linha. O Flamengo consegue ficar mais com a bola, né?
E aí o Flamengo dominou o jogo completamente. Deveria ter virado o jogo. Poderia, em vários Né? lances. Vários Teve lances. uma Teve o oportunidade. lance do pênalti lá, lamentável, que não foi marcado. Teve um contra-ataque no final que o Everton acabou passando nas costas do Bruno Henrique. Né? Eram 3 contra 1, jogador do Palmeiras. Novamente aí tivemos um problema com o Bruno Henrique, né, Sim, pai? sim. O Luan acabou aí pisando, né? Não foi proposital, Não, claro foi, que não, não porque foi um lance de jogo, mas assim, ali o árbitro poderia ter parado o jogo, se deu o cartão amarelo, poderia aplicar até o vermelho, pois foi bem feia a pisada que ele deu, mesmo que não foi intencional, né? Ali O na Bruno jogada. Henrique vai ficar algumas semanas fora, ainda bem que não foi nenhuma lesão tão grave assim, É né? especulado de 1 a 3 semanas, mais ou menos, Isso, né, pai? isso. Daqui a pouco ele volta, porque ele tá se preparando E bem tá voando. e tá voando. Vai Graças a voltar e Deus vai aí, voltar uma bem. boa Uma boa contratação pro Flamengo foi a O permanência reforço, né? pro Bruno Henrique. É. E aí os demais jogos do campeonato foram bem equilibrados, né? O campeonato ele é equilibrado, salvo o Botafogo que abriu 10 pontos Sim. de O vantagem. América Mineiro, né, pai, ganhou do Corinthians no meio da semana e perdeu para ele no meio da semana, Então, no final de semana, né? foi assim algo. O campeonato é tão equilibrado que isso acontece, né? O Grêmio empatou com o Bahia lá pelo Brasileiro, todo Nos mundo últimos esperava minutos. que o Grêmio ia ter vantagem na Copa do Brasil e sofreu até o final Sofreu, do jogo. né? O seu do jogo de volta Exatamente. aí foi para penalidade, Exatamente. sofreram nos pênaltis, mas conseguiram passar. Tem muito equilíbrio, né? Muito equilíbrio. Muito. Agora temos no sábado, né, o jogo de Corinthians e América para definir o outro semifinalista, porque vai pegar o São Paulo, né, que passou aí do Palmeiras. Foi um bom jogo, com destaque aí para Caleri, Luciano, que jogaram muito bem. Caio Paulista, ex-Fluminense. Eu ia destacar, ele jogou muito bem. É um jogador muito rápido. O Caio Paulista já jogou no Avaí, jogou no Fluminense e sempre se destacando pela sua alta velocidade, explosão e técnica quando destaca a bola nos pés e correndo, principalmente, que tem que ter habilidade. O Diniz achou ele como lateral esquerdo lá no Fluminense, mas a torcida não gostava dele, ele praticamente não conseguia jogar. E ele veio para São Paulo e ele tem uma pequena fama de brigão, né? Alguns jogos, principalmente clássicos, ele tinha alguns problemas. Sim. Ele tá indo muito bem. E trazendo, né, para a Copa do Brasil, o jogo do Flamengo aí com o Atlético, passamos mais uma vez no tapetinho deles. Assim, esse jogo teve todos os elementos de um jogo decisivo. Não é fácil jogar com o Atlético na arena. A arena lotada, o Atlético empolgado. E o pessoal disse, o Atlético massacrou o Flamengo. Não foi assim, tá? O Flamengo controlou o jogo até os 20 minutos do primeiro tempo. Depois o Atlético acabou forçando um pouco mais, que é normal precisar fazer os gols. Né? Eu quero abrir uma aspas aqui por uma das táticas que a gente comentou semana passada, até o pai comentou, que o Flamengo não precisa de muitas bolas para meter lá dentro. É isso. Lá dentro da rede. Se eu não me engano, o Flamengo teve de 7 a 8 chutes. E se concretizou o que o pai falou, a cada 4 chutes o Flamengo faz 1. Então teve 8, o Flamengo fez, acho que foi a média de 8 chutes a gol, o Flamengo teve 2 gols. E o Flamengo não fez um bom jogo lá na arena, não foi um jogo dominante, né? Não fez um bom jogo. Mas vamos lembrar do jogo passado, que o Flamengo teve 82% de posse de bola, dominou o Atlético no Maracanã, pressionou o jogo inteiro, fez o resultado em casa e administrou, galera. Isso é Copa do Brasil, é assim que funciona. Jogar com regulamento, fora de casa, com pressão da torcida. E o Atlético não conseguiu criar alguns lances, né? Mas assim, não foi tão incisivo e perigoso assim. E o Flamengo estava preparado para o jogo, se preparou bem, é um time tranquilo. Eu queria destacar a atuação do Davi Luiz. Jogou muito bem. Que atuação. Não quero também deixar por fora o Fabrício Bruno. Ganhou muito do Vitor Roque, que é muito difícil. Um jogador muito difícil de marcar. Tem uma explosão que me lembra até do Ronaldo. Ele consegue explodir, chutar forte. É um bom jogador esse Vitor Roque. Muito bom jogador. Mas o Davi Luiz teve uma atuação perfeita, impecável. Assim, o Davi Luiz foi muito bem. Foi muito bem. Então eu queria destacar a atuação do Davi Luiz. Assim, para mim ele foi o destaque. E o Gabigol foi Gabigol na essência, né? Provocativo. É o suco de Gabigol, né? É o cara que provoca a torcida, é o cara que mostra a tatuagem da taça, é o cara que come lá o pessoal achava que era biscoito, mas era um hambúrguer. É um hambúrguer que depois levou o nome dele ali, né? Exatamente. Era um pedaço de hambúrguer. Cuidado, Gabigol, não fica comendo essas coisas aí pela rua. Pode ter problema no antidoping. Intoxicação ali. Tomou banho de cerveja, se é que era cerveja que jogaram lá em cima dele. O Roger acha que poderia. Podia ser outras coisas. E assim, o Flamengo só não fez 3 porque teve aquele impedimento absurdo, né? Que o VAR traçou a linha atravessada, né? Então... Eu quero também destacar a estreia do Alan. Sim. O Alan, olha,
Entrou, pelo pouco que entrou, já mostrou bons serviços com questões de acerto de passe, na marcação, e é um jogador veloz e desarma muito bem. Desarma muito bem. A gente falou que vai ganhar muito com esse jogador, porque Belo reforço. o nosso primeiro volante não está numa fase O Thiago Maia tecnicamente boa. Foi a parte negativa o Thiago Maia do jogo. tem jogado muito mal. Ele não ia jogar o Eric, mas o Eric sentiu antes do jogo, né? E não pôde jogar. E não vai jogar o Fla-Flu também, né? Exatamente. Falando já dos jogos que o Flamengo vai ter, temos aí o Fluminense em casa no domingo, né? Isso. E tem mais um outro jogo, né? O Flamengo está desfalcado com o Fabrício Bruno, não joga, né? O Ayrton Lucas não joga. Tudo por questão de suspensão. Suspensão, né? Exatamente. O São Paulo vai ter que montar um esquema. Vão ser dois jogos agora em casa, né, pai? Novamente conseguimos o fator casa, né? Fluminense agora no domingo, né? Isso, exatamente. Então nós temos o Fla-Flu no domingo, às 4 da tarde. Na semana que vem a gente volta com um novo vídeo, falando um pouco desse Fla-Flu, de todas as notícias do mercado. A outra rodada que também vamos ter, né, no meio da rodada. Então a gente vai trazer mais para discussão, para o debate aí, para nossa resenha. Mais giro de notícias. Acompanhe aí, galera. Muito obrigado por acompanhar o canal. Curta, compartilha novamente. Valeu, galera. Um abraço.